começa por esse caminho, é mais fácil ele adquirir uma experiência e aprender com aquilo. Porque não adianta nada eu cometer o mesmo erro várias vezes, sim, aprender com ele e me aperfeiçoando. Mas, na sua opinião, qual é a liderança que mais é produtiva, que consegue fazer o time ser mais produtivo dentre esses dois das pessoas? Como é que você consegue mais... administrar isso facilmente? Cara, é muito difícil. Então, pro líder / empresário, na minha opinião, tá? E é uma coisa que a gente divide. Tô convencido. Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Alianza Cast. Nós estamos iniciando aqui o nosso podcast, o podcast da Alianza Digital. Eu sou o Thiago Mata, sócio da Alianza Digital, estou ao lado do Samuel Rossi, meu parceiro, também sócio da Alianza. Nós temos o nosso convidado privilegiado aqui, Adriano Salviato, nosso amigo em particular, mas um mestre em vendas. A gente vai falar muito sobre isso aqui, Samuel vai apresentar ele já, falar do currículo, enfim. Bom, nós somos uma agência de marketing digital, nós atuamos em cenário nacional, nós atendemos várias empresas Brasil afora, com o intuito, obviamente, de potencializá-las e de torná-las ainda mais relevantes no mercado, com essa imersão no digital. Então, nós decidimos abrir esse nosso podcast para poder bater um papo, para falar de empreendedorismo, marketing digital, que é exatamente a essência do nosso modelo de negócio, falar do reino de Deus e muito mais. Então, queremos agradecer vocês que colaboraram com a gente, que nos incentivaram a fazer esse podcast, né, Samuel? A gente está muito feliz pela colaboração de vocês. Quero pedir para que vocês deixem um joinha aí no vídeo, se inscrevam no nosso canal, compartilham também com outras pessoas, porque aí a plataforma vai entender que está havendo engajamento ali, vai recomendar para outras pessoas, mas obviamente a colaboração de vocês e a participação é o mais essencial. Diante disso, Samuel, apresenta nosso amigo aí. Hoje vai ser um bate-papo bem interessante, hein? Claro. Fala pessoal, meu nome é Samuel Rossi, como já apresentado aqui. Hoje nós estamos tendo a honra de receber aqui das maiores honras. Talvez um dos maiores vendedores que eu já tive a oportunidade de conhecer, porque a gente vê muita gente falando muita coisa e a gente vai falar muito sobre isso aqui hoje, inventando nomes difíceis para poder se destacar no mercado de vendas. Mas vendas é uma coisa muito simples e independente do canal que você esteja, vai sempre ser vendas. Adriano Salviato, vendedor nato, se apresente para o pessoal, para as pessoas que estão te assistindo. Cara, primeiro é um prazer, né? A gente tá aqui conversando, a gente tem uma amizade aí muito consolidada de muito tempo. Sou muito grato a Deus, né, por tudo isso, por essa conexão. Cara, eu sou muito simples, né? Eu não tenho, igual tem, como você falou, essa parte de vendas, né? Eu não vou ficar tratando tudo com muito nome complexo, para que todos possam entender o que cada coisa é feita. Porque desde o pequeno até o grande, entender de tudo que está sendo falado aqui, né? Com certeza. E a história minha, vocês sabem um pouco, né? Às vezes o pessoal não sabe. Vindo de um recepcionista de academia, um estudante de educação física. Isso é importante. Hoje está à frente, né, da empresa aí com... que a gente nem fala que a gente está dentro do marketing digital, a gente está como uma agência de vendas, de fato. É a única empresa que está com foco em vendas. Falar sobre digital pode ser bom, mas muitas vezes o empresário não vê o faturamento de fato disso aí. Então, por isso que a gente fala dentro muito desse contexto. E só para vocês entenderem, né, já quebrando aqui um paradigma, né? O Adriano é dono de uma das grandes agências de marketing aí do Brasil, que é a Comé Digital, e nós somos também uma agência de marketing chamada Alianza Digital e somos parceiros, né? Obviamente, a empresa dele trabalha explorando ali, ele vai explicar depois já um setor um pouquinho diferente do que a gente hoje faz aqui, mas mesmo assim, frequentemente trocamos várias informações, ele agregando muito para a nossa empresa, a gente está naturalmente para a empresa que ele atua, e você às vezes que está aí, não fala com o seu concorrente. O que você acha daquelas pessoas, Adriano, que se excluem no mercado que elas atuam? A gente vai falar muito sobre venda aqui, mas o brasileiro ainda tem uma mania muito ruim de olhar o concorrente de uma maneira muito errada e ruim. O que você teria de falar sobre esse assunto hoje aqui? Cara, ele não é seu concorrente, né? Ele é seu incentivador. Eu acho que é a primeira mentalidade que o empresário ele tem que ter, porque ele te incentiva a você ser melhor. Né? O Michael Phelps não seria nada se alguém não tivesse já batido algum recorde, né, no mercado. Se ele não tivesse disputado com o Cielo em várias oportunidades nas Olimpíadas, né? Exatamente. Então ele é um incentivador. E muitas vezes quando a gente vê a pessoa que está do seu lado como um incentivador, eu tiro sempre o aprendizado. E não como uma guerra, como um inimigo, que muitas vezes a gente acaba vendo dentro do mercado, né?
Então você aprende muito com a pessoa. O brasileiro ele tem que aprender muito com isso. Né? É porque o mercado, na verdade, o mercado acaba forçando esses empresários que têm essa mentalidade de rivalidade. Os outros são rivais, né? Eles podem até ser concorrentes, mas existe uma rivalidade por trás ali. E eu acho que isso é muito ruim, igual o Samuel falou. Nós somos parceiros de negócios e a essência do nosso negócio, do nosso modelo de negócio é o mesmo que o seu. É trabalhar no digital, é oferecer isso para as empresas e é potencializá-las, assim como nós também seremos potencializados. Então, essa rivalidade não precisa entrar em contexto, não tem que haver esse nível de concorrência que me afaste de você. Muito pelo contrário, tem que me aproximar de você, porque aquilo que você sabe eu posso não saber. E aquilo que eu sei, você pode até não saber também. Então, eu vou agregar valor para você, você vai agregar valor para mim. Então, eu acho que o que, na verdade, acontece hoje no mercado é esse nível de rivalidade. E eu acho que isso é, obviamente, muito ruim. Né? Bom, Adriano, todo mundo é vendedor, qualquer profissão, independente se é gestor de tráfego, se é advogado, se é médico, todo mundo é vendedor. Vamos quebrar esse paradigma, porque, gente, a gente ouve hoje muitas pessoas tentando fazer de tudo que elas podem para não se intitularem vendedor. E eu vou falar por mim, eu me considero, eu sei de tudo um pouco do que envolve marketing digital, já atuei em vários setores, eu falo isso frequentemente para o meu time, mas eu sou vendedor. Você é vendedor? Todos nós somos vendedores, né? Não tem como falar que não é. Desde o estudante que vai para a faculdade e tenta se arrumar da melhor forma possível, até o empresário que está à frente precisando sustentar o negócio com vendas. Todos nós somos vendedores. É impossível você dizer que não é. Porque a partir do momento que você vai na padaria comprar um pão, se você vai muito desleixado, desarrumado, você está se vendendo daquela forma. E se você vê uma pessoa que está muito bem arrumada, elegante, você tem um outro tipo de respeito, outro tipo de característica. Então agora a gente entra Ele abriu aqui um adendo de uma conversa muito importante, que é: você pode se vender de forma direta ou de forma indireta. Então, há quem pense que não, eu só vendo se eu abrir a minha boca para poder falar sobre um serviço ou um produto. Não, da maioria das vezes, a venda que você quer realizar, independente da profissão que você esteja, vai provavelmente acontecer, né, Adriano? De forma indireta. Então, o que seria essa venda indireta? Ou como ela aconteceria? Quem quer vender indiretamente começaria por qual caminho? Pela conquista. É como você pensa em conquistar aquilo que você está desejando. Então, por exemplo, uma pessoa... Não é muito do nosso meio, né? Mas a gente sabe que quem está indo para a balada, ele está pensando em se vestir de uma forma para conquistar determinado público. Sim. Então, ele não precisa abrir a boca, mas ele está ali bem perfumado, né? Ele está ali bem vestido, comprou uma roupa só para usar naquele dia na balada, naquela noite, ou seja, no lugar que for. E ele não vai comprar um terno ou um blazer para ir, por exemplo, na tardezinha. Entende? Ele vai com outro tipo de... Então, tudo isso é o pensamento de vendas, sem abrir a boca. Então, desde a marca que ele está utilizando na roupa, desde o estilo que ele está utilizando, do caimento que tem. Então, isso é uma venda indireta. Porque eu vou me atrair com você, querer falar com você, se você for atraente para mim. Então, isso envolve a parte da venda indireta. Você me conquista só de ser visto. E aí entra um ponto muito importante. Se você não é visto, como é que você quer vender, né? Exatamente. Muito bom. Não, eu ia falar sobre uma coisa que pode fazer, obviamente, uma grande diferença quando você entende muito sobre vendas. Para você poder entender, na verdade, muito sobre vendas. Existem dois fatores que são importantes para você entender sobre vendas. Um é sobre a venda passiva e o outro é sobre a venda ativa. A venda passiva é quando eu não preciso ir atrás do cliente, quando o cliente vem até mim. Um exemplo clássico disso são lojas no shopping. O shopping center é um ecossistema. Então, as pessoas vão lá e eu não necessariamente preciso fazer entrega de panfleto, eu não preciso fazer aquela ação bem ativa ali na hora. Ele vai entrar automaticamente, porque ele vai, obviamente, sentir necessidade para poder comprar alguma coisa e ele vai entrar na minha loja sem que eu faça esforço. Então, ele vem até mim. E existe a venda ativa, que é exatamente essa que a gente vai atrás da pessoa, que eu tenho que agir. São os call centers que ligam 24 horas, são as pessoas que estão entregando panfleto nas ruas, minha loja é aqui, eu tenho isso aqui para te oferecer e tudo mais. Qual desses dois você analisa ser, na verdade, o melhor modelo, o melhor caminho para quem está iniciando hoje uma empresa? Obviamente, são dois fatores diferentes que pesam na balança de uma forma diferente.
Mas qual seria a sua indicação para as pessoas que estão começando agora no mundo do empreendedorismo e para aqueles, obviamente, que estão assistindo a gente, que já possuem uma empresa, mas eles querem vender mais, eles querem dar um up no seu negócio? Esses dois modelos de negócios, para quem você indica que está começando e para quem você indica que já tem uma empresa hoje? Então, eu vou falhar se eu der uma resposta 100% assertiva, dizendo que esse vai dar mais resultado que o outro. Por quê? Se eu vendo direto para o meu consumidor final, você tem que começar pela venda mais passiva. Você tem que ser atraente para trazer aquele consumidor final. Agora, se você vende para uma outra empresa, se você é um fornecedor, alguma coisa relacionado, aí você entra mais para a parte ativa. Por quê? Quando você trata com o público final, por exemplo, alguém que faz maquiagem, unha em gel, né, que está muito em alta no mundo feminino, dificilmente você vai ligar para ela e vai falar: oi, tudo bem? Eu sou aqui da Dona Gel, da unha, e estou querendo te trazer aqui para poder fazer sua unha. Ela não vai nem, muitas vezes, te escutar, é muito difícil isso. Mas agora, quando ela vê na rede social uma foto de uma amiga que está postando ali que ela estava com a unha toda desgastada e está com a unha linda e que pagou um bom preço, que muitas vezes conta, isso é mais atraente para ela. Então, falar qual que é que dá mais resultado é muito difícil, porque depende do empresário, de quem está escutando a gente agora. Agora, você não estar em qualquer um dos dois já é um grande erro. É um grande perigo. Ou você estar nos dois é o melhor caminho. Eu falo sempre assim, você tem que estar nos dois. Um vai dar mais resultado para você de acordo com o seu nicho, com o seu mercado. Agora, você não estar é o maior erro. Você não fazer é o maior erro. Mas você considera que um vendedor, para ele conseguir adquirir experiência mais rápido, ele começaria pela venda ativa ou a venda passiva? Boa pergunta, tá? Porque ativo o cara tem que ser desembolado, o cara tem que ir para cima igual leão, meu irmão. É difícil, mas eu acho que na passiva. Esses dias eu tive a oportunidade de conversar com um vendedor e ele era muito tímido. E todo mundo já passou por essa fase de, quando começou a vender, tem aquele problema de timidez, ficar um pouquinho sem graça, sem saber o que falar. E ele me disse uma coisa que de fato fez muito sentido, né? A venda ativa, né? Ela me proporcionou um nível de desenvolvimento que a venda passiva jamais teria me proporcionado, porque eu tive que acostumar a receber ou não. Então, um vendedor, eu vejo muito isso, né, Adriano? Tem muitos vendedores que não sabem receber não. E quando recebem não, distratam muitas vezes o seu cliente final. Então, o que falar para esses vendedores, para eles entenderem que eles têm que aprender a amar o não? Como é que eles fazem para amar o não? É difícil, a gente fala assim, amar o não é uma coisa tão fácil na prática, mas o que você faz lá no seu modelo de negócio quando você recebe o não? Como é que você controla a sua mente, as suas emoções mediante a essa situação? Eu acho que a primeira coisa que o cara, quando ele está começando com vendas, que ele está vendo que ele está começando por esse caminho, que você falou por conta da história desse vendedor, né? Dele ter tomado muito não fez com que ele adquirisse experiência mais rápido. Isso vai muito da mentalidade do vendedor e da cultura que você acaba inserindo dentro do seu negócio, dentro da sua empresa. Que a autocompetição, o cara se cobrar muito em ser melhor, o senso competitivo, aquele cara, igual uma vez a gente conversou sobre isso, né? Aquele cara que pratica jiu-jitsu, aquele cara que praticou natação, jogou futebol, ele tem um senso de ter perdido. Verdade. Então, quando ele começa por esse olhar de cobrança, ter perdido, né? Cobrança individual. Quando ele começa por esse caminho, é mais fácil ele adquirir uma experiência e aprender com aquilo. Porque não adianta nada eu cometer o mesmo erro várias vezes, sim aprender com ele e ir me aperfeiçoando. Então, quando você começa pela venda ativa, né, a prospecção fria, que é esse caminho, você vai tomar muito não. Bom, cara, você vai tomar muito não. Vai tomar muito não. Agora, quando é passivo, você fica ainda assim, esperando, é uma certa zona de conforto. Eu acho que o grande risco da venda, não sei nem se isso é um risco, é exatamente o não, né? Isso é muito óbvio. Mas é essa queda da autopromoção. Porque, querendo ou não, isso te desanima, né, cara? Porque isso frustra as suas expectativas ali. Sim. Então, quando você vai para a venda ativa, você se autopromove. Então, cara, você vai para cima do cara. Eu tenho um problema, você tem um problema, eu quero solucionar o seu problema, você cria necessidade e tal, não sei o quê. Aí o cara te dá um não. Aí, meu irmão, aquele sentimento de autopromoção vai lá embaixo assim, caraca, bicho. Será que eu não tenho valor? Será que dá tudo errado para mim e para os outros está tudo dando certo? Aí entra uma coisa que quando eu comecei, porque assim, dentro do digital, né, depois a gente pode até comentar um pouco sobre isso, eu não vim em vendas de fato, eu vim como copy. Eu não vim como vendedor, eu vim como copywriter. É verdade. E a técnica de copy me traz esse olhar mais da persuasão.
mas ele não me trouxe de fato da construção da mentalidade do vendedor, que é completamente diferente. O cara que é vendedor, ele tem que nascer, ele tem que acordar todos os dias sabendo que ele vai tomar um não e que ele vai fazer de tudo para conquistar um sim. Isso é fato. Se o cara não acordar sabendo disso, esquece. Ele não nasceu para ser um bom vendedor. Ele pode até ser um vendedor, mas não um bom vendedor. E até é importante a gente agora comparar, você abriu também margem para o assunto, qual que é a grande diferença da venda dentro do marketing digital e no mercado tradicional? Porque eu sei que você tem contato, eu também tenho contato com pessoas que vieram do mercado tradicional, mercado raiz, né? Onde é mesa por alto, voadora na parede, se não bater meta, sai chorando para casa. E a gente vê já uma geração dentro do marketing digital que facilmente desanima quando é frustrada a sua expectativa. Então, o que diferencia o vendedor? O que a gente pode pegar de aprendizado da venda do mercado tradicional e a venda dentro do marketing digital para que a gente consiga unir ali os dois de maneira que o vendedor vire um vendedor em potencial? Porque eu sei que você participou desses dois mercados, tanto no mercado tradicional quanto no marketing digital nem era o que é hoje, você já vendia muito, eu sei bem disso, você já vendeu muita coisa na sua vida. Inclusive, aproveitando essa pergunta, cara, fala um pouco do seu começo, como é que foi? Une essa pergunta com fazendo storytelling, né? Conta a sua história, fala dela. Eu vou responder isso aí dentro dessa ideia, né? É a constância. Respondendo de bate-pronto, é a constância. O que faz o maior aprendizado dentro desse contexto é a questão da constância. O cara que está chegando hoje, não teve essa experiência no mercado tradicional e está indo para o digital, é a constância. Ele precisa ser constante, exatamente. E, o pessoal usa muito da questão da persistência, né? Diferença de insistência. Mas você tem que ser insistente também. Você precisa ser insistente, porque a persistência faz com que você melhore, aperfeiçoe dentro daquilo. A insistência faz com que você, literalmente, com não ou com sim, você vai continuar. Continuar da mesma forma. E da mesma forma você consegue ter um resultado. Exatamente, você consegue ter um resultado. Porque, querendo ou não, o que eu ia comentar, acabei cortando, o livro 10X, né, do Dale Carnegie, que ele fala. Caraca, muito bom. Ele comenta assim, ali quando eu li o livro, quando eu saí dessa questão do mundo de copy, comecei a entrar em vendas, que eu escutei o audiobook, na verdade, dele, eu não li o livro, mas escutei o audiobook dele, é que eu fui entender que ele falou bem assim, quando eu estava na lama, quando eu estava na derrota, eu sempre pensei, eu preciso de 10 vezes mais em tudo que eu vou fazer. Se eu for prospectar, eu tenho que mandar 10 vezes mais mensagem do que eu mandei ontem. Se eu for ligar, eu tenho que ligar 10 vezes mais do que eu liguei ontem. Então, isso que fez com que ele alcançasse o sucesso. E ele traz essa cultura para todo o time dele. Tanto que a empresa dele é absurda, é gigantesca, eles vendem absurdo. Por conta dessa mentalidade. Tudo que ele faz foi por conta disso. Ele falou, eu posso me aperfeiçoar em tudo. Posso ter a melhor tecnologia possível. Mas se eu não for 10 vezes melhor do que o dia anterior, não vale de nada. Então, eu acho que pauta muito disso. Você falou um pouco da questão da minha história, trazer um pouco desse contexto, né? Quando eu trabalhei como recepcionista dentro da academia da Bodytech, lá dentro, eu tive um dos maiores aprendizados de vendas. Não foi dentro do digital, não foi quebrando a cabeça desde 12 anos, que foi quando eu comecei a trabalhar, foi lá dentro. Por quê? Tinha um senso de cultura absurdo, que todo mundo se ajudava. Todos os vendedores queriam vender, mas os vendedores te ajudavam também. Eles falavam, cara, ó, Adriano, eu acho que você pode falar isso da próxima vez, eu acho que você pode ajeitar dessa forma. Então, isso para mim no mercado tradicional foi exatamente o que você falou do incentivador, né, que a gente estava falando. Isso aí acabou trazendo muito para mim essa percepção de que ele não é meu concorrente. E o segundo ponto é a sede de bater a meta. A sede de bater a meta. Não é à toa que, eu acredito pelo que eu escutei na época, né, que eu fui o único colaborador do Sudeste a chegar a dormir na academia. Eu dormi na academia. Meu Deus. Eu cheguei lá, eu abri a academia às 5 horas da manhã, junto com outro parceiro de vendas, né? E aí, no último dia, para bater a meta, na verdade, no dia anterior, para bater a meta, e eu não perder meu tempo, eu passei o dia inteiro lá, de 5 da manhã até a meia-noite, dormi lá dentro da academia e no outro dia seguinte estava lá trabalhando de novo para poder bater a meta. Essa meta era o quê? Era matrícula fechada, no caso? Matrícula fechada, exatamente. E aí você tinha que ligar para a pessoa, pedir indicação. Agora, vamos falar de uma coisa baseado nisso, né? Só para não te cortar, a maioria das pessoas que eu fechei foi com quem eu conhecia. Não foi com quem da lista que é aluno antigo ou qualquer coisa do tipo. Foi com pessoas que eu conhecia. Esse que foi, eu acho que o ponto de destaque na minha vida como vendas. Que é uma coisa que eu sempre falo, né? Vocês têm a Aliança Digital. Se todo mundo desse prédio não sabe que a Aliança está aqui, é o primeiro passo que você tem que dar em termos de vendas.
E é isso que aconteceu. Eu falei, quais são os primeiros contatos que eu posso, de fato, trazer para poder bater minha meta? Eram as pessoas que eu conheço. Saúde, todo mundo precisa. A estrutura que a academia tinha é absurda. É a melhor da América Latina. Então, o que casava com isso, no máximo, era a questão do valor, se ele podia investir ou não. Tirando isso, tinha tudo para dar certo. Então, por isso que a gente acabou conseguindo esse... Venda, qual é o melhor gatilho? É difícil, porque dentro do setor de vendas tem vários gatilhos, mas a gente sabe que quando as pessoas compram, elas compram normalmente baseado em 2 sentimentos, ou desejo ou medo. Você varia bem usando esses 2 gatilhos ou tem um que você normalmente prefere? Eu sei que o produto ou o serviço, ele vai muitas vezes determinar o formato de como você vende. Obviamente, se eu for vender, por exemplo, um plano de saúde, eu não vou vender um plano de saúde para ver um desejo no cara que está comprando. Eu vou botar talvez ali um medo nele para ele entender que se ele sofrer um acidente e ele não tiver plano de saúde, ele pode ter que ir para o hospital público e ninguém quer viver no hospital público. No decorrer da sua vida, desses 2 gatilhos, você se pegava usando mais gatilho de desejo ou mais gatilho de medo? Qual que você mais se sentia confortável? Porque, por exemplo, eu, Samuel, minha venda acabou durante a minha vida inteira sendo sempre uma venda mais agressiva. Eu sempre utilizei, de certa forma, ali um gatilho de medo, por aquilo que pareça, é contraditório, porque a maioria dos vendedores vão mais para a área do desejo, de promover desejo, para a pessoa refletir. Mas eu vi que quando eu usava o gatilho de medo, eu conseguia mexer mais nos sentimentos da audiência que me ouvia. Já você, qual dos 2 você mais se sentia confortável usar desses 2? Rapaz, eu acredito que é o desejo, senão eu não estava nem casado, irmão. Sério mesmo, porque se eu fosse pelo medo, eu não estaria nem trazendo esse ambiente de estar esperando que aquela pessoa conquistar ela, né? Sim. Então, eu acredito que a questão do desejo, ela traz essa expectativa de algo melhor. Perfeito. Eu percebo muito isso, porque quando você... Querendo ou não, se eu parar só no desejo também, eu crio uma frustração. Agora, se eu começo pelo medo, eu posso gerar uma conquista, uma quebra de padrões, né? A gente vê isso muitas vezes em desenho, né? Que tem animado, que eles fazem isso. A pessoa fica com medo do monstro, tal, não sei o quê, e daqui a pouco se torna amigo e conquista essa questão. Só que entre 100, quantos consegue pelo medo? Pelo desejo, às vezes é muito melhor esse caminho de você conseguir se manter, entendeu? Então vamos lá, entre o gatilho de medo e o gatilho de desejo, ficou muito claro que vai muito variar do vendedor. Alguns vão começar pelo medo, vão acabar no desejo, outros vão começar com desejo, vão promover medo. Eu acho que até a gente consegue abrir um adendo a partir desse assunto para falar sobre liderança, né? Hoje a gente vê muitas lideranças movidas pelo desejo, que movem a equipe pelo desejo, e outras lideranças que movem o time pelo medo, né? Tem gente que funciona pelo medo, outras funcionam pelo desejo. No mercado tradicional, o medo funcionava muito, mas para essa geração nova, Adriano, eu acho que o medo já não é mais uma prática que deveria ser usada, porque a turma acho que não aguenta mais muita pressão. Foi realmente o que o Adriano falou, né? Que o caminho mesmo, o melhor caminho é o desejo, né? Então, na sua opinião, vamos falar agora aqui um pouquinho de liderança. A gente tem muitos líderes no nosso país também, a gente pode falar até da característica de cada um, né? Mas, na sua opinião, qual é a liderança que mais é produtiva, que consegue fazer o time ser mais produtivo, dentre esses 2 gatilhos? Eu vou até ser um pouco mais complexo na resposta, por quê? Quando você fala da questão do medo, muitas vezes ele respeita a hierarquia. Quando ele vem pelo desejo, muitas vezes ele não respeita essa hierarquia. Então, o líder ele tem que saber entender como se posicionar. Porque se ele trabalha só com medo, ele simplesmente afasta, gera um clima de fofoca, de amizade. A qualquer momento, qualquer coisa que aparecer melhor, o cara sai. Ele não quer mais estar debaixo da sua liderança. E aí entra essa questão do aspecto do chefe. O cara se torna um chefe, não mais um líder, né? Quando ele trabalha só com essa parte do medo. Sim. Então, quando você trabalha com desejo e consegue ser aberto e sincero com quem está na sua base de liderança, você acaba aproximando ele, porque você não está somente com interesse. Você está de fato querendo com que ele cresça, que você cresça junto com ele. Então se torna muito mais uma aliança, né, do que simplesmente uma questão de escadas, etapas. Então você acaba se distanciando muito de quem, por exemplo, acabou de entrar um estagiário, ele vai ficar com medo de falar com o chefe? Não existe isso. A pessoa que está lá te ajudando na parte de limpeza, ela não vai ficar com medo de te entregar uma chave. Então é muito melhor, eu vejo dessa forma, você saber conciliar da forma pelo desejo do que pelo medo. Agora vamos mudar um pouco a perspectiva para a gente fazer eu acho que um bate-bola, rapidinho, Thiago. Até vou deixar você conduzir nessa parte, que a gente tem dentro de uma corporação 2 perspectivas, de cima para baixo e de baixo para cima. Como a gente está falando sobre venda,
qual que deveria ser a atitude ideal de uma equipe, de um vendedor, que é o que a gente está falando, para chamar a atenção de um líder? O que agrada um líder? A gente poderia aqui entrar no aspecto de, por exemplo, puxar saco do líder. Tem muito colaborador que puxa saco do líder. Ou não, é a performance pela performance que vai fazer o colaborador se destacar. Ou não, puxar saco funciona. Se você já viu alguma empresa, um vendedor que às vezes não é tão bom, mas ele é bom em agradar o chefe dele e conseguir se destacar? Fala sobre isso. Cara, eu já fui assim. Eu já fui assim. Mas o melhor é resultado. É performance. É o cara que entrega resultado. Porque esse aí, o resto tudo você consegue adaptar. Agora o cara que você não consegue adaptar para o cara ter o resultado, aí é difícil. Aí é muito difícil. O resultado ele cala a boca de qualquer pessoa, de fato, né? De fato. Cara, dados não é argumento. Eu comecei a ler um livro, não terminei. Eu até comentei com você um tempinho atrás desse livro. A Dicotomia da Liderança. E um dos princípios da dicotomia da liderança, que é exatamente esses dois lados da liderança, é que você deve se expor à sua equipe, ou seja, você deve se apresentar à sua equipe, você deve ser muito claro com a sua equipe, com os projetos que você elaborou, com as coisas que a sua empresa ela vai precisar fazer, que eles vão precisar cumprir, mas ao mesmo tempo precisa haver essa integridade, essa disponibilidade por parte do colaborador, do funcionário. Então, da dicotomia da liderança é exatamente esse, que o cara, ele até fala, o autor do livro, ele até fala sobre isso, que a maioria dos líderes ou dos empresários, eles tombam porque eles não conseguem entender essas duas vertentes, que você se expõe à sua equipe e que ao mesmo tempo você precisa dessa demanda deles virem até você. Então, se não existe esse ponto de colaboração, que na minha opinião é a questão da disponibilidade, é você estar disponível para o seu líder, cara, o cara carece muito, sabe, dessa presença ali, dessa cultura que a gente conversou mais cedo, dessa cultura dentro da empresa que funciona, que faz com que as metas elas não sejam metas visadas a curto prazo, elas sejam metas visadas a uma jornada inteira de atividades. Sim. Então, relacionada a essa dicotomia do líder que o cara está lá efetivamente, o cara que seja um dos primeiros o primeiro a chegar, o último a sair, mas essa colaboração ela é muito essencial também por parte do seu liderado. O cara ele precisa entender que, cara, meu líder, o cara é um fenômeno, o cara faz tudo, o cara está em todos os lugares, o cara está perto de mim, então parece que é uma obrigação, cara. Eu tenho que estar perto desse cara. Esse cara vai me levar num nível, num patamar que, meu irmão, eu não vou conseguir com nenhum outro. Esse cara ele é um fenômeno. Eu preciso dele na minha carreira. Então, você entende essa questão de ter essa resposta por parte do colaborador é uma essência também da liderança? Tipo assim, isso precisa andar junto com a liderança, essa ideia de receptividade. Tipo assim, eu preciso saber o que ele está pensando, eu preciso saber qual é a reação do meu liderado. Uhum. Você entende que isso é essencial também para o cara que se põe como líder, o cara que se apresenta como líder? Eu vejo que tudo que você falou muito bem desse ponto, Thiago. Ele não pode ser reativo, né, cara? Porque eu vejo assim, quando o colaborador, quando alguém que está na sua base, ele vem até você e você está reativo àquilo que você está passando na hora, por exemplo, você acabou de receber uma notícia péssima que alguém bateu no seu carro que está lá embaixo. Se eu sou reativo quando eu venho receber algum tipo de informação, eu vou afastar aquela pessoa de perto de mim, ela não vai sentir confiança em falar comigo, porque ela vai ter medo. Então, eu vejo muito isso. O líder, para ele construir isso que você falou, que você trouxe essas etapas, ele não pode ser reativo. Ele precisa entender muito sobre a emoção dele e precisa entender muito sobre a emoção do colaborador dele. Porque cada personalidade, cada pessoa dentro da sua equipe tem uma característica própria. Tem aquele cara que, se você bota ele para sentar no computador para fazer alguma coisa, ele senta e faz tudo. Tem aquele que faz, levanta, vai dar uma olhada, tem um senso mais criativo, vai conversar com a pessoa, vai voltar e vai fazer. Só que ele tem uma característica muito única, que ele consegue conversar com outros colaboradores. Então, essa análise que o líder tem que ter que entender sobre pessoas, sobre personalidades, é que faz com que ele performe muito bem como líder e como equipe. Porque ele demonstra para a equipe que ele pode ser melhor, que ele pode crescer, que ele pode evoluir. E não só dentro da minha empresa, mas para a vida.
Que eu acho que o maior ponto do líder é esse. É não fazer com que você se torne 100% preso a mim. É o que a gente tem exemplo maior disso, é Jesus Cristo, né? Eu não preciso fazer com que você seja 100% preso a mim, mas assim ao seu propósito de vida, que é muito porque maior. eu acabo te tornando discípulo, né? Perfeito, perfeito. É isso. Cara, a gente vê muito isso na política, né, meu irmão? A gente vê muito isso na política. Os caras criam seguidores. Esses caras que... Os presidentes, né? A gente viu isso no período de eleição. Rapaz, é seguidor nato. Aí eu te pergunto, em quantos presidentes você confia? Exatamente. Aí entra outro aspecto de liderança. Você precisa ser aquilo que você prega. Que eu acho que, para mim, de todos é o mais importante. É o mais importante. Mas a mensagem é muito forte, cara. A mensagem mas a pessoa ela perde também, Thiago. Você quer ver uma coisa? E é até um ponto importante a gente estar falando sobre isso aqui. Cara, por que existem pessoas hoje, intelectualmente assim, muito avançadas, essas pessoas que estudam, que possuem números, base, dados em mãos, essas pessoas votam no Lula, né? Que é o que a gente geralmente vai contra. Por que esses caras votam no Lula, bicho? É porque é uma coisa que eu percebo. Por que os caras votam no Bolsonaro? Entendeu? Porque por parte dos petistas também existe uma... Pô, não, o Bolsonaro fez isso, o Bolsonaro fez aquilo, que não sei o quê. Por que esses caras votam? Por que eles aderiram a seguir esses caras? Por que a mensagem... É exatamente sobre isso que eu estou falando. O que me prende a esses caras? É o princípio. Porque, por exemplo, se você vê o que prende a pessoa ao Bolsonaro, é o princípio de família, Deus, pátria. O que prende a pessoa ao Lula? Ajuda ao necessitado. A picanha. A picanha. Então, ele se prende a essa prioridade. Ele acha que tudo tem que ser muito fácil. O governo que tem que ser responsável por mim e não eu pela minha própria vida. Você votou no Lula, né? Nunca. Votou. Nunca. Picanhazinha, irmão. Fim de semana. Nunca. Agora, existe diferença, Adriano, entre líder e chefe, colaborador e funcionário? Eu vejo que hoje falar você é meu funcionário parece ser difícil hoje em dia. Ou você é meu chefe, ou eu sou seu chefe também parece ser muito difícil. O que diferencia um chefe de um líder e um colaborador de um funcionário? Essa pergunta é boa, irmão. É boa. Ela é muito boa, porque hoje isso é muito comum. Às vezes a gente está numa entrevista, numa reunião, parece que soa ruim falar, vou te contratar para você ser nosso funcionário. É como se a gente estivesse rebaixando, soa muitas vezes como se estivesse rebaixando e como se isso fosse um problema. Então, vale a pena ficar às vezes soando as palavras para elas serem as melhores para quem ouve, nesse caso? Vale sim, mas mais que tudo é questão da atitude, porque o que eu vejo, né? Quando você tem essa questão do chefe e do líder, o líder ele vai te motivar, mesmo que ele te chame de chefe, mas se você tem um posicionamento de liderança e motiva ela vai continuar te tratando como líder, mesmo que às vezes ela te chama de chefe, só por um ditado, às vezes, da boca para fora. Mas se ela, às vezes você se fala que você é um líder, mas você tem a atitude de um chefe, ela não vai te tratar como líder. Ela, pelo contrário, ela vai até ficar distante de você, querer ficar distante de você. Agora, funcionário e colaborador. Hoje em dia é até difícil, porque tem tanta gente com MEI, né, PJ, que não existe mais, são parceiros, se tornam parceiros. Porque não tem mais a questão de assinar, às vezes, carteira assinada. Mas o cara assina um contrato com você, ele se torna um parceiro do seu negócio. Então, eu acho que é muito mais isso. Eu acho que nem funcionário, nem colaborador, se torna um parceiro. Tem que se tornar um parceiro. Qual é o líder hoje, ou qual é o líder que você mais admira ou que mais te inspira? Tem alguém que você tem como referência para você, para que você modela ali como liderança para você conseguir ser isso na sua liderança? Cara, é muita questão de momento. Mas um cara até hoje que eu tenho como muita referência é o Tony Robbins. Tony Robbins, eu acho que em alguns aspectos assim eu gosto muito da personalidade, né? De como ele se posiciona. Eu percebo isso, né? Que quando a gente vê o podcast dele, o documentário do Netflix que ele fez, é a questão da energia e ele saber entender o momento certo de cada atitude que ele tem que tomar. Então, eu vejo assim que isso com ele é muito claro em relação a ele. Mas agora, hoje, né? Eu falei assim, quem eu tenho como referência há muito tempo é o Tony Robbins. Agora, hoje, quem eu estou vendo muito com uma questão de liderança é o David Goggins, né? Que ele, não sei se vocês chegaram a escutar, que ele é um grande Navy SEAL, passou por uma questão familiar de crescimento absurda e ele conseguiu enfrentar tudo, obesidade, questão de
família com o pai, principalmente que ele sofreu muito com o pai dele, viu o padrasto ser morto na frente. Então são várias coisas que com ele eu vejo que hoje ele se tornou a maior referência em termos de alta performance. Ele bateu o recorde do maior desafio, né? Um dos maiores desafios do mundo em termos de prova física. E ele fala, quando você pensa em desistir, é porque você só usou 40% da sua capacidade. Caramba. Ele fala isso muito no livro dele. Quando você pensa em desistir para tudo, seja em trabalho, seja em exercício físico, seja em casamento, você só usou 40% da sua capacidade, ou seja, não usou nada, menos de 50%. Dá um recado então aí para os vendedores que estão achando que estão dando o máximo, que estão assistindo a gente, que chegou de frustrado em casa, falando, eu dei meu máximo. Eles deram o máximo deles? Hoje, você acha? Você não deu nada ainda, você não sabe nem o que você é capaz. Ainda mais dizer que você não conseguiu entregar um resultado. Só volta e faz melhor, ponto. Muito bom, mano. E agora no Brasil, cara, referência hoje no Brasil, porque a gente tem vários aqui que a gente segue, que é o Pablo Marçal, que o cara é uma referência hoje nesse cenário comportamental, do estudo da mente. Tem o Joel J, que é um cara que é uma inspiração nessa área da alta performance. Tem o Paulo Vieira, que vai mais para essa área coaching. Qual que é o cara que você tem referência hoje aqui no Brasil? Esses caras são, assim, mundialmente conhecidos, mas no Brasil hoje, principalmente para as pessoas que estão começando, para seguirem pessoas que falam a mesma linguagem. Uhum. Esses caras, no Brasil, quem são suas referências hoje? É difícil, porque eu vejo que quem eu tenho como referências aqui no Brasil, eles estão praticamente no mesmo nível. Quem seriam essas pessoas? Flávio Augusto, Rufino. Muito bom, mano. Tem agora que eu tô acompanhando, tô ficando apaixonado pelo Padrado. Cara, eu esqueci o nome dele, cara. O dono da Wine, de vinhos. Eu esqueci o nome dele. Eu esqueci agora, fugiu da cabeça. Mas eu tô gostando muito, muito, muito do trabalho dele, como ele vem se posicionando, como palestrante, como dono de empresa. Tá realmente me surpreendendo. Então, eu acho que essas são referências, assim, Tiagão. Entre esses aí, eu fico com o Rufino, com o Flávio Augusto. Você tem vontade de ser um grande líder e de ter vários seguidores? Não. Eu quero ser muito mais um incentivador do que ter seguidor, entendeu? Eu vejo assim que eu preciso ser muito importante para quem está do meu lado do que para uma massa. Mas eu acho que isso acaba sendo uma consequência, cara, das pessoas. Perfeito. Que você incentiva, elas, consequentemente, elas vão te seguir de alguma forma. Uhum. Principalmente se você está ali interagindo, se você tem proximidade com elas, mesmo que, cara, nas redes sociais. Mas eu acho que isso é uma consequência. Vou te dar um exemplo. Eu comecei a assistir o Flávio Augusto depois que eu vi um patrocinado dele falando da geração de valor. Uhum. Eu não conhecia o cara, eu não sabia quem esse cara. Depois que eu fui descobrir que esse cara era dono da Orlando City, na época ele era dono do Orlando City, o Kaká jogava lá no Orlando City. Meu irmão, acabou. Comecei a seguir esse cara, falei, eu vou virar fã desse cara. Esse cara, bicho, fala de tudo o que eu me vejo nele. Uhum. O começo da carreira dele, obviamente, eu aprendi muito de vendas com ele. Mas o Flávio Augusto, eu comecei a seguir esse cara. Eu comecei a seguir ele, não só seguir ele no meio digital, ter como um espelho de mas vida, seguir, né? Exatamente, seguir os pensamentos, seguir o modelo de vida. E uma das coisas, eu tô lendo, a gente começou a ler o livro Segredos da Mente Milionária, o cara ensina sobre você ter admiração e sobre você ter Muito bom. seguidores. Porque querendo ou não, a sua mensagem de incentivo, sendo líder, vai consequentemente trazer seguidores para você, velho. Sim. Então as pessoas vão se sentir, sabe, vai ter tanto significado que eles vão se sentir, acabar se sentindo presos a você. Eu acho que a grande questão da liderança, né, Adriano, pegando esse gancho do Thiago, é a questão da responsabilidade que você adquire, você está lidando com o sonho das pessoas. Eu acho que isso que, quando eu te perguntei, você tem vontade de ser líder? Eu acho que, te conhecendo, a gente te conhece intimamente, seria injustiça falar que você não tem vontade, mas eu vejo claramente que você tem uma preocupação muito grande com o sonho das pessoas. Porque a gente, querendo ou não, você que está assistindo a gente, eu era, lá atrás, alguém sentado numa cadeira, sem expectativa do futuro, querendo mudar de vida, ouvindo alguém e talvez mudando a trajetória da minha vida, porque eu ouvi alguém que por algum momento, como o Flávio Augusto, tinha uma opinião, ouviu uma experiência que me chamou a atenção. Então, de fato, quem está disposto a querer ser um líder tem que estar disposto a assumir uma responsabilidade capaz que consiga lidar, porque do outro lado tem aqui quem fala a mensagem,
mas a gente tem que ter muito cuidado com a mensagem que a gente carrega, porque do outro lado lá a gente está mexendo com o sonho das pessoas. Exatamente. Então, essa questão da liderança, eu acabei vindo de uma liderança onde eu acho que um bom líder, eu vou até resumir para a gente talvez transicionar o assunto, na minha opinião, na minha humilde opinião, é o líder que entende sobre pessoas. Esse dia eu estava vendo um vídeo e eu mudei, mesmo que eu sempre fui uma pessoa que amei lidar com pessoas, mas grandes empresários, João Apolinário, dono da Polishop, o dono da CIMED, e eles falam a mesma coisa. Hoje, 80% do tempo que eu gasto com as pessoas. Porque são as pessoas que vão fazer o meu negócio acontecer. Então, normalmente, o vendedor, ele tem, para a gente transicionar para falar um pouquinho sobre empreendedorismo, ele sempre tem a tendência, né, de começar vendendo o horário dele, e o processo natural é comprar depois de um tempo a hora das pessoas. Você acha que para um vendedor está apto para comprar a hora das pessoas? Quanto tempo ele tem que estar ali no mercado de trabalho, captando o cliente, vendo essa experiência? Você olhando para a sua experiência, durante quanto tempo até você virar empresário, você foi vendedor direto, vendendo a sua hora? Eu já estou com 29, então até os 29? 29. Meu Deus do céu, bicho. Mas dos meus 12 até os 25, 24, eu literalmente vendi minha hora, assim, para tudo. Eu não queria ser líder. Eu não queria assumir responsabilidades. Então eu vejo muito isso, assim, que o cara que deseja ser líder, ele tem que entender que ele tem uma responsabilidade não só da vida dele, mas de todos que estão à volta. Então, quando você quer ser um líder, você precisa ser exemplo em tudo. Em tudo. E até mesmo nas suas fraquezas. Até mesmo nas suas falhas. Você precisa ser exemplo até nisso e reconhecer isso. Porque na maioria das vezes a pessoa não tem um espelho de quem é líder porque ela não consegue reconhecer. Eu erro nisso, eu sou falho nisso, eu preciso melhorar nisso. E aí ele acaba vindo falando assim, pô, realmente, ele está muito distante daquilo que eu quero um dia me tornar. Eu... Um dia, só tomei a decisão de querer ser mais próximo. Não sei se hoje eu me garanto 100% como líder, né? Mas querer estar mais próximo em uma posição de liderança, quando eu decidi não ter mais a decisão baseada no que o outro quer por mim. Foi aí que eu decidi. Tanto que, quando eu saí da Bodytech, que foi o último lugar que eu trabalhei de carteira assinada, a carteira está lá até hoje. Eu não peguei ela de volta. Ela tá lá até hoje. Caramba. Até hoje ela tá lá. Até hoje ela tá lá. Eu não peguei de novo. Não peguei de novo. Quando eu precisei, que foi na época, que é um detalhe da minha vida, quando eu comecei com o digital, eu tava literalmente sem dinheiro nenhum. Foi na época do pico da pandemia e eu sobrevivi com auxílio emergencial. Para eu conseguir esse auxílio emergencial, eu precisava do número da minha carteira. O que eu fiz? Liguei para lá, consegui falar com o recepcionista e pedi. Eu não fui lá buscar. Eu ia lá buscar. Eu pensei, vou lá, estou precisando da carteira. Eu falei, eu não vou pegar. Porque qualquer recaída que eu tiver, eu vou pegar a carteira de novo e pensar em ser um colaborador. Não tem nada contra. Mas eu acho que, na minha personalidade, na minha característica, eu comecei a me ver assim. Eu preciso tomar as decisões daquilo que eu acredito, aquilo que eu posso fazer, do que alguém tenha por mim. Eu trabalhar pelo aquilo que eu acredito, pelo meu propósito, do que pela outra pessoa. E muitas vezes você não se torna motivado quando você está fazendo o que o outro quer para ele. Porque você muitas vezes não vê o retorno. É essa questão que a gente fala da liderança. Sim. O cara vê que se dedica o tempo todo ali, ganha muito pouco, e aí ele olha para a prioridade. Pô, meu filho acabou de nascer. Eu tô aqui dentro do escritório. Pô, minha esposa acabou de sofrer um acidente. Eu não posso estar do lado dela, senão eu vou ser descontado do meu salário. Então, quando o cara começa a ter essa questão da prioridade, ele vira refém. Então, quando eu percebi isso, foi quando eu decidi. Tanto que, quando eu tranquei minha faculdade de educação física, foi porque eu percebi, para eu ter uma característica como cristão, eu falei, eu preciso me afastar daquilo que me deixa cada vez mais próximo do pecado. Então, quando eu vi que eu estaria muito mais dentro de um ambiente que poderia me proporcionar esse pecado, eu comecei a me afastar. E foi aí que eu comecei a ter a decisão em onde eu tranquei a faculdade. E eu sabia que ia ter, para poder ter um retorno financeiro, quem trabalha na área sabe disso. Precisava, principalmente no começo da carreira, acordar muito cedo, 4h30, 5 horas da manhã, e encerrar 11 horas da noite, montando ficha de aluno, trabalhando dentro da academia. Então, quando eu vi isso, eu falei bem assim, não, a minha prioridade, meu tempo é família. Então, hoje, o que eu posso dizer é, as decisões que eu tomei, é que hoje eu tenho o que eu pensei um tempo atrás, que era ter flexibilidade horária.
Ainda não ganho o que eu desejo, mas eu tenho flexibilidade de horário. Então, quando eu pensei nisso, hoje eu falo, tomei a decisão certa, baseada na minha prioridade. Agora, a gente fala muito aqui, a gente conversa muito sobre isso, que já entrando, obviamente a gente já entrou nesse assunto, mas dando uma base, um plano de fundo sobre ser empresário, ser empreendedor, a gente fala muito aqui sobre você ter a capacidade de não somente gerenciar pessoas, mas ao mesmo tempo de prepará-las para que elas se tornem ou iguais, semelhantes ou melhores do que você. Só que hoje, no mercado tradicional, entre as mentalidades que existem dos líderes, existe um bloqueiozinho de autoralidade e ego que não permite pessoas como a gente, que se nós fôssemos esse tipo de pessoa, de não, cara, esse cara tá peitando demais. Ele vai me engolir. Não, esse cara vai me engolir. Não vou baixar a rédea, não. Eu sou o cara. Então, quando você falou uma coisa muito interessante, que você identificou o momento que, cara, não, meu lugar não é aqui. Meu lugar não é aqui, não é isso que eu quero para mim, eu vou tomar um rumo diferente agora. Quando pessoas que trabalham pra gente, porque Samuel falou que chega uma hora que você está vendendo a sua hora e você agora passa a comprar a hora dos outros. Só que chega uma hora que essa pessoa também vai querer sair desse padrão. E ela vai querer também depois comprar a hora de outras pessoas. Como é que você consegue administrar isso facilmente? Cara, é muito difícil. Então, para o líder / empresário, na minha opinião, tá? E é uma coisa que a gente divide aqui dentro da Alianza, a gente precisa estar preparado para treinar pessoas e capacitá-las a serem semelhantes a gente ou melhores do que nós. Então, hoje na Colmeia, vocês possuem uma equipe maravilhosa. A equipe de vocês, você mesmo fala muito para a gente aqui, a gente sempre conversou sobre isso. Mas, ao longo desses anos, vocês enfrentaram essas dificuldades como líderes e empresários, donos de uma instituição, organização, ter que treinar pessoas ao ponto de torná-las semelhantes a gente ou melhores do que a gente. Vocês passaram por essa como é que eu posso dizer, essa interferência no crescimento das pessoas? A gente passou e ainda passa, né? E é natural, Thiago, que a gente muitas vezes fica preocupado. É natural a gente ter a preocupação. Porque se você tem um talento ali na sua mão, você não quer perder ele. Então é natural, é o nosso instinto. Só que até que ponto vai o meu instinto e vai aquilo que a pessoa pode ser disruptiva e ter um negócio muito maior, muito melhor. Então é isso que a gente às vezes olha na questão tanto da nossa preparação psicológica quanto daquela pessoa que tem esse caminho a ser trilhado. A gente percebeu que dentro do processo da comédia, quem fez parte conosco, a gente sempre deixou muito claro, quando a pessoa for tomar uma decisão, ela não pode voltar atrás, sendo que ela não tem mais condições de voltar atrás. Eu não posso tomar uma decisão, sendo que eu não posso voltar atrás. É aquele erro que é irreversível. Então, a gente sempre deixou isso muito claro. Se você for tomar qualquer decisão, seja aqui dentro, seja lá fora, ele não pode ser reversível. Então, acho que o maior preparo que a gente tem lá dentro é exatamente esse. O cara que está hoje dentro da comédia, ele tem toda a oportunidade do mundo de crescer, que é o que a gente mais quer. Sim. Então, hoje na nossa equipe, quando a gente vê, pelo menos assim, os nossos olhares, como as pessoas que estão à frente do projeto, né, na comédia, a gente vê muito essa questão assim. Tá todo mundo querendo crescer junto. Pelo menos a gente tem muito essa percepção. Todo mundo quer crescer junto. Isso é muito bom. E quem não quer crescer junto, a gente começa a perceber, e muitas vezes ele mesmo chega e conversa com a gente, fala com a gente. E aí a decisão que a gente tem é a escolha sua. Porque outras pessoas vão ter oportunidade. Exatamente. A escolha é sua. Eu vou dar oportunidade. Você quer continuar? O fluxo segue. Você quer continuar, quer crescer? Eu não vou prender, eu não vou amarrar. Eu não vou fazer com que a pessoa se sinta pior. Não. A decisão é sua. E a percepção que a gente tem é que a decisão literalmente é sua. Você toma a decisão, a única coisa que a gente vai fazer é para te apoiar a ser feliz da melhor forma possível. Muito bom. Vamos agora para a parte final do nosso podcast, dando aí alguns vendedores a eles prosperarem. Para você que está falando que sua vida está difícil, que para você não tem jeito, eu vim de uma família super humilde,
Tiago também batalhador, Adriano pior que todos, mas conseguiu hoje ser um dos grandes empresários bem-sucedidos que a gente tem aqui na nossa região. Um cara que tem um conhecimento, porque obviamente é pouco tempo para o Adriano falar todo o conhecimento que ele tem sobre vendas, e de fato a ideia desse podcast era a gente tentar simplificar a fala para você que está começando. Porque às vezes a gente fica aqui usando nomenclaturas muito difíceis que você não vai entender. A gente não quer que você fique confuso aí, a gente quer que você entenda. Então agora no final desse podcast vamos fazer algumas perguntas, eu e o Thiago, pro Adriano, e ele vai responder aqui pra gente. E talvez essas perguntas que ele vai agora responder sirva para você que está assistindo a gente, ok? Um vendedor, uma pessoa com profissão de vendedor, ela pode ser uma pessoa próspera, pode ser uma pessoa muito bem sucedida sendo vendedora. Não está nenhuma outra opção, sendo vendedora, o vendedor ou vendedor. Ela consegue ser uma pessoa muito próspera? O vendedor é o único que pode receber mais que o dono. O vendedor é o único que pode receber mais que o dono. Muito bom. O vendedor de fato, é o único que pode receber mais do que o dono. Essa resposta foi muito boa. Vai. O marketing digital se tornou uma habilidade obrigatória para as empresas hoje? Obrigatória. Fato. Se você não está, você já está perdendo dinheiro. E se você está pensando ainda, aí já tem alguém te engolindo já. Outra empresa dentro do seu nicho que já está passando à sua frente há muito tempo. Você prefere receber, se você fosse vendedor, se você estivesse voltando lá à raiz, fixo ou comissão? Comissão. Com a minha mentalidade de hoje. Sua mentalidade de hoje? Hoje, comissão. Comissão. Mas faz um adendo. Por que comissão? Porque comissão eu não tenho teto, né? E eu saio da minha zona de conforto. Porque o salário... Um estímulo, no caso. Que o fixo, você acaba ficando muito confortável. Mesmo que o seu subconsciente tente... Mesmo. A sua consciência tenta dizer para você, mas te dá uma estabilidade que não existe. Eu vou te dar um exemplo. Você tem um parceiro que é o Josiano. Pergunta para ele se ele quer ser assalariado. Não vai querer. Qual mercado hoje você entende que para ser um vendedor hoje você consegue ter mais desenvoltura? Qual mercado hoje você entende? Bom, esse mercado aqui eu como consigo vendedor? Desenvolver iniciante. Um vendedor iniciante. Ele precisa de se inserir no mercado. Qual mercado você aconselha esse vendedor se inserir hoje? Qual mercado você fala como assim? Mercado... Imobiliário, digital. Entendi. Exato. Cara, vai pro imobiliário. Eu já tive a experiência de ser corretor de imóveis, né? E ali eu acho que foi quando eu entendi a importância de literalmente ir à caça. Irmão, esse espírito de caçador é de corretor. Tira o chapéu. Nós vamos entrar num debate aqui. Eu vou discordar aí. Fala pra mim. Porque o que acontece? No mercado imobiliário, a gente vai voltar naquele assunto que a gente falou da hora. É um mercado top, mas o mercado digital a escala do mercado digital é incomparável. Mas você tá falando como vendedor. Não, mas como vendedor. Eu posso vender, por exemplo, um produto. Vou te fazer uma pergunta bem simples. Você acha que um corretor de imóvel recebe quanto de comissão? Não, sim, ele vai ganhar ali, a comissão normal é 5%, correto? A padrão varia de imobiliária para imobiliária, mas vai ter ali, vamos pegar essa base de 5%. Se ele vender um apartamento ali de 300 mil, ele vai ter uma quantia alta, correto? Perfeito. Mas se esse vendedor tiver... Porque ele vai acabar virando empresário ali, né? Mas se ele tiver um produto e ele rodar esse produto para o Brasil inteiro, ele vender esse produto, seja de 1 a 1, né? O nível de conhecimento dele tem que ser muito maior. Você, para ser corretor de imóveis... Se você for caçador, já serve, irmão. Mesmo você não tendo tanta experiência. Mesmo você não tendo. Porque o digital, ele exige... exatamente. Ele exige muitas coisas. Que, por exemplo, se o cara for um vendedor, ele está iniciando e ele for começar principalmente sozinho, ele vai se lascar muito. Me convenceu. Tô convencido. Me convenceu. Eu queria fazer uma pergunta sobre comportamento, né? Sobre autoconhecimento, né? Vendedor bom é vendedor que auto se conhece, e como esse vendedor pode se autoconhecer de maneira que ele consiga performar melhor. Eu acho que essa pergunta vai ser interessante, porque muitos vendedores acabam não performando porque eles não se conhecem da maneira que eles deveriam se conhecer. Então, como você parou e falou, Adriano, você tem essa falha, você tem essa qualidade, explora mais a qualidade ou resolve a falha? O que você aconselharia para os vendedores que vivem esse conflito de não se conhecerem e pelo fato de não se conhecer atrapalha a performance nas vendas? Ficou clara a pergunta ou ficou confuso? Não, ficou muito claro. Estou tentando arranjar a melhor forma de responder, porque a pergunta é boa demais. Mas eu vi assim... Vou dar um ponto de resposta que eu acho que pode ajudar por conta da clareza que foi que eu vivi. Foi através da leitura.
A leitura é que fez com que eu rompesse uma barreira de poder ser melhor e corrigir aquilo que eu tinha como erro. Foi a pergunta que você fez, né? Eu corrigi o meu erro em vez de tentar potencializar aquilo que eu era bom, porque eu não tinha clareza nem de quem eu era. Então, quando eu comecei a ler, e o primeiro livro que eu consegui concluir, e isso aqui, fica até um abraço aí que você perguntou de referência, é o Paulo Vieira, né? Que foi O Poder da Ação. Foi o primeiro livro que eu consegui ler do início ao fim. Foi quando eu consegui. Até achei que fosse ser coach, pô, lendo o livro dele. Ele quase virou coach, pessoal. Essa parte a gente pulou hoje. Essa parte a gente pula, deixa pra lá. Eu quase achei que fosse coach, pô, por causa do livro dele. Então, eu acho que é isso. Eu consegui ter ali, no livro do Poder da Ação, as minhas maiores falhas é onde eu poderia acertar. Hoje, eu tô tentando performar naquilo que eu tô encontrando ainda no que eu sou muito bom. É aquele negócio, né? Se você tentar ser bom em tudo, você acaba não sendo bom em nada, né? Muito bom, se você mano. tentar falar com todo mundo, você não fala com ninguém. Muito bom. Então, seja muito bom em alguma coisa. Acho que é esse caminho. Agora, já encerrando aqui o nosso bate-papo, olhando para a câmera, quero que você agora aconselhe essas pessoas, dê um conselho para elas que você, Adriano Salviato, gostaria de ouvir há 4, 5 anos atrás. Hoje, com a sua mentalidade, olhando para a câmera, aconselhe essas pessoas. Fala o que está no seu coração sobre vendas, sobre marketing digital, sobre enfrentarem medo, sobre eles não deixarem de se autopromover, de ir atrás, de ir para cima, de desejarem mais pelo futuro. O que você diria para essas pessoas, inclusive para você há 4 anos atrás, sentado nessa cadeira aí, ouvindo outra pessoa? Fala aí para eles aí. O que eu gostaria de escutar 4 anos atrás, para me trazer, eu acho que de forma mais rápida, aonde eu estou chegando hoje e aonde eu posso chegar, é saber que um dia eu ia morrer. Eu acho que se alguém tivesse falado isso de forma mais clara para mim, eu acho que eu ia lutar a cada segundo pela minha vida. O limite da vida, né? O limite. Eu acho que assim, a frase, eu escutei isso há um tempo atrás, não tem 4 anos, né? Mas como você perguntou 4 anos, eu gostaria de ter escutado isso. Você vai morrer, cara. Porque todas as pessoas que elas sabem que elas vão morrer, a primeira coisa que ela se arrepende daquilo que ela não fez. Todas as pessoas. Se você vê uma pesquisa feita, elas sempre falam bem assim, se você vai morrer hoje, qual que seria a primeira coisa que você pensou? Arrependimento. Arrependimento. Eu estou arrependido. Porque eu deixei de fazer isso, porque eu deixei de fazer aquilo, porque eu deixei de tentar aquilo, deixei de tentar aquilo outro. Então, acho que seria isso. Você vai morrer por conta disso. Para eu não me arrepender daquilo que eu poderia fazer e deixei de fazer. Por preguiça, como vendedor, a gente é muito preguiçoso. A gente entra num comodismo, porque às vezes fez uma boa venda, ganhou uma boa comissão. Então vou descansar. Meu irmão, luta até o fim. Quando você pensar em parar de respirar, luta até o fim. Foi o que eu falei. 40% é quando você acha que você pode parar. Então se imagina que você pode alcançar com 100%. Muito bom. Então o conselho é você vai morrer. É muito bom, cara. Muito bom. Mas entenderam o contexto. Porque pensar nisso, obviamente, você pensa nos limites da vida, né, cara? A sua vida é contada do início e uma trajetória, o durante e o final, cara. Então, tipo assim, o que você pode aproveitar no dia de hoje? É o que a gente fala muito aqui. Aproveitar cada dia como se ele fosse o último. Que pode ser que amanhã as coisas não estejam como estão hoje. Então, foi muito bom o seu conselho. Eu recebi aqui, acredito que as pessoas também receberam. Eu tô achando que vai virar meme, Thiago. Vai virar meme. O pessoal vai pegar a sua parte. Qual o seu conselho? Você vai morrer. Pessoal, muito feliz. A gente está aqui encerrando o nosso podcast. Feliz demais. No primeiro episódio, eu acho que, eu sempre disse e volto a dizer, independente quando vocês forem ver os conteúdos do Adriano, os meus conteúdos do Thiago, se você for entrar lá no meu Instagram, o que eu amo falar, o que eu vivo, o que eu respiro é venda, independente da função que você exerce, venda. Se for você que você está se vendendo, se venda da melhor forma possível. Se é um serviço, dá o seu melhor. Na venda de um produto, dá o seu melhor, porque eu tenho certeza que o domínio da venda vai fazer você chegar no topo, talvez até como empreendedor, que é o caminho natural de todo mundo que vira um exímio vendedor, é entender que o empreendedorismo talvez é o melhor caminho. É o episódio 1 desse podcast, muitos assuntos virão, a gente torce para que o assunto de venda tenha ajudado você na sua jornada. Para você que está no processo, vai te ajudar, para você que está começando também vai te ajudar. Eu acredito que esse assunto pode mudar com certeza a sua perspectiva que você tinha sobre vendas. Nós agradecemos a sua participação. E a gente quer deixar o nosso dilema aqui, que é o dilema da Aliança Digital, para encerrar esse nosso podcast. Nunca foi somente sobre marketing, mas sim sobre formar alianças.
Até a próxima. Até a Deixa próxima. seu arroba aí, fala com o pessoal aí. Adriano Salviato _. Muito bom. Segue lá, porque esse aqui é fenômeno de copy e venda. Eu garanto que vocês vão aprender muito. Até a próxima, pessoal. Valeu. Valeu.